Boa tarde a todos. Que a gloriosa paz de Jesus aí reine sobre você que está nesse momento aí entrando aqui na nossa live. Como nós tínhamos anunciado ontem, estaríamos juntos aqui, não é? E eu estou aqui dentro daquele prédio que eu falei para algumas pessoas ontem que estiveram na live comigo. Então eu estou dentro de uma biblioteca. Então aqui é uma parte de uma biblioteca, na verdade. Nesse prédio aqui eu estou dentro da maior biblioteca de missões da Europa. Essa aqui é apenas uma sala com alguns livros para estudo dos alunos, mas eu estou sempre andando aqui nesse prédio, porque esse prédio traz muitas recordações, boas recordações, muito boas recordações. E então eu louvo a Deus por Ele me dar essa oportunidade de estar aqui nessa tarde e podermos juntos, mais uma vez, juntamente com vocês, podermos orar em favor da Igreja de Jesus, orar em favor das situações que estamos vivendo nesses dias, orar em favor do nosso país, não é? Nossos governantes, não é? Bem específico. E eu quero fazer uma oração muito especial nesse dia. Nós nos lembramos de tantas coisas assim muito fortes, né? Lembramos de orar pelos empresários, ontem nós fizemos, oramos também pelos nossos os profissionais liberais, oramos ontem também por alguns pastores, líderes, né, pelo governo. Nós temos orado aí por muitas pessoas em evidência. Agora, uma das necessidades que eu vejo de oração nesses dias e que precisamos orar, eu gostaria que nós gastássemos um tempo nesse dia, principalmente que hoje é o sábado, é o dia desse tipo de pessoa estar sempre envolvido com a sua família, em volta lá da mesa, estando junto com os mais velhos. Eu gostaria muito que nós pudéssemos orar nessa tarde pelas crianças e os adolescentes, não é? Do nosso país. Nós não fazemos ideia, às vezes, o que nós estamos... nós não fazemos ideia do que muitas das vezes estão passando as nossas crianças, né? Eles estão sofrendo muito. Muitas das vezes nós, como pais, eu já como avô, com dois netos, né? E agora tive a honra de receber a notícia antes de ontem que a minha filha, Jéssica, que está no Canadá, está grávida, então nós vamos ter o terceiro netinho, se Deus quiser, muito breve. Eu louvo a Deus por esse privilégio, não é, de poder aí fazer parte desse clube dos vovôs, né? E agora indo para o terceiro neto, né? Então temos orado inclusive por ela, pelo esposo que estão lá no Canadá. Deus possa sustentá-los bem lá. Mas eu gostaria de orar pelas crianças e adolescentes do nosso país. Eu vejo as dificuldades, até o mesmo nosso governo federal lutando aí com tantas situações que têm vivido nossos filhos, né? Crianças de diversas partes do Brasil e do mundo estão sofrendo situações difíceis, muito difíceis. Nós vemos aí a questão da pedofilia, não é, que tem aumentado a todos os instantes. Há poucos dias eu ouvi uma mensagem da nossa ministra aí, Damares, falando acerca de algumas situações de crianças que estão pela internet sendo assediadas, não é? E pedófilos entrando através da internet, não é? E capturando o coração e a mente das nossas crianças brasileiras. Então, queridos, nós precisamos orar muito pelas nossas crianças e adolescentes, né? Muitas das vezes nós nos lembramos muito sobre os nossos adultos, as situações tremendas que nós vivemos, mas esquecemos de que as crianças, elas sofrem tão quanto nós sofremos, né? E precisamos clamar pelos nossos filhos, No Salmo 8 diz que o perfeito louvor, ele vem da criança, não é? Então, o perfeito louvor. A criança, ela está com o coração puro, ela está dentro de um momento
porque ela vive aquela pureza, ela vive aquela inocência e ela precisa de tanta direção, né? Ela precisa de um mestre, precisa dos pais, precisa dos avós, precisa da família, não é? E uma das estratégias do diabo nesses dias é destruir a família, porque ele sabe que se destruiu lá, principalmente os pais, o divórcio chegando aí na casa dessas famílias, o que acontece? Essas crianças ficam perdidas, elas ficam sem direção, elas não sabem para onde ir. Então, por isso, queridos, nós precisamos orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas crianças, nossos netos, né? Essas crianças que vão enfrentar situações das mais adversas possíveis agora, a partir de agora. Nós temos aí desafios grandes como igreja, temos desafios grandes como país, não é? Como uma nação diante de Deus e diante do mundo. Não é? Nós estamos vendo aí os desafios na questão moral, dos princípios da família sendo destruídos. Quantos dos nossos crianças, jovens e adolescentes têm sofrido nessa situação? Né? Porque os fundamentos estão sendo quebrados e, por causa disso, famílias inteiras estão sendo destruídas. Temos que orar em favor das nossas crianças e em favor dos nossos adolescentes. Muitos dos adolescentes hoje, eles estão sem saber para onde ir, porque eles têm sentido uma falta de liderança. Então, muitas das vezes, os pais, não é, que estão produzindo, às vezes, aí uma separação, um problema grave dentro do relacionamento conjugal, isso afeta tremendamente os adolescentes, as crianças, e aí elas não conseguem saber para que lado vão. E aí, com isso, o que acontece é que o diabo e os seus demônios, eles aproveitam essa oportunidade. E eles entram aí, nesse momento, para destruir toda a família. E principalmente levar tanto a menina quanto o menino, tanto a criança feminina quanto a criança masculina, né? Menino e menina, e levar para os lados completamente errados e levá-los para problemas sérios de identidade, não é? E isso causa um problema seríssimo para a vida jovem e adulta. Por isso nós vemos aí, nos deparamos com jovens depois da faculdade, eles não sabem para onde ir, o que fazer. Até mesmo quando estão na decisão para ir por uma faculdade, hoje eles não estão sabendo definir, não estão sabendo discernir o que é vocação, não estão sabendo discernir a profissão que poderia dar certo para aquele tipo de pessoa e aquilo que aquele jovem gostaria de fazer, ou pelo menos tem aptidões para fazer. Então, nos dias de hoje, o que está regulando tudo isso não é a vocação natural, não é aquela vocação pessoal, está dentro de uma limitação voltada exclusivamente para o materialismo, para o dinheiro e para aquilo que vai dar melhor opção. E nós estamos vendo aí que os nossos filhos, nossos adolescentes, eles estão saindo por situações difíceis, porque eles não têm base, não têm estrutura de liderança dentro de casa e por isso eles estão sofrendo terrivelmente. E muitas dessas crianças estão sendo solapadas, não é, pela imoralidade, né? Pegam aí diante delas pedófilos, homens e mulheres que com más intenções, com o coração carregado de pecados, de tristeza, né, de coisas terríveis, e aí desviam a mente dessas crianças, desviam o coração dessas crianças, tiram elas da presença de Deus, muitas das vezes daquele lar que está tentando se estruturar, tentando caminhar bem, e não consegue porque o inimigo vem usando esse tipo de situação. Então, queridos, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos clamar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Jesus, ele mesmo, certa vez, ele disse para os discípulos, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais são o reino dos céus. Ou seja, a criança, ela naturalmente, ela se encaminha para Deus, naturalmente. Não é? Mesmo que muitas das vezes a criança passa por momentos difíceis,
na sua vida pessoal, mas o seu coração, por causa da sua inocência, não é? Ela é levada, ela pode ser levada ao encontro de Jesus tranquilamente. Mas, infelizmente, nessa hora, muitas delas encontram corações perversos no seu caminho, encontram corações maquiavélicos, que planejam coisas terríveis, que planejam situações, e muitas dessas crianças são fisgadas, não é? São arrastadas para uma situação de pecado, de dor, não é? E aí sofrem terrivelmente abusos, não é? Nós temos aí um número excessivamente grande no Brasil e no mundo de crianças que estão sofrendo abusos sexuais, abusos emocionais, físicos, situações terríveis que têm acontecido aí por todos os lugares. E nós oramos, né, e precisamos orar para que nossos filhos sejam crianças, jovens, que sejam plantados com a palavra de Deus, né? O pastor Gênesis aqui está mandando aqui um versículo do Salmo 144, 12, que diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Ou seja, a importância que o Senhor dá para essas crianças no reino de Deus é muito grande. Então nós, como pais, não podemos perder de vista a nossa casa em relação aos nossos filhos. E crianças, muitas das vezes, nós até levamos para a igreja, né? Vão conosco os cultos e frequentamos às vezes as reuniões, que agora está sendo difícil isso acontecer, mas quando fazíamos com facilidade, muitas das vezes nós levávamos as crianças para a igreja apenas para preencher um momento, para a gente ficar um pouco mais tranquilo e deixar que alguém cuide. E não é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós, como pais, temos que sentar com nossos filhos e inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. A primeira pessoa que tem que fazer exatamente esse papel é o pai e a mãe. Esse papel não é o papel da igreja. O papel da igreja é estar dando suporte ali, estar abençoando toda a família, cuidando, instruindo em várias situações, mas o papel de ensinar, de educar exatamente o filho e a filha é o papel dos pais, não é? E é por isso que o inimigo tem se levantado para destruir os lares. O objetivo de Satanás é destruir os lares, é trazer cada vez mais o divórcio, a separação, quebrar a unidade da família, quebrar o relacionamento do homem e da mulher, dos pais, do marido, da esposa, e fazendo isso, as consequências vêm sobre as crianças e adolescentes. E nós, por vezes, estamos vendo aí nossos filhos sendo subjugados por situações que nós mesmos criamos, e isso cria uma situação adversa na vida dessa criança. E muitas dessas crianças, às vezes, elas se tornam feridas, machucadas, e depois, para você levar uma criança dessa a conhecer a Jesus, quando ela chega na idade mais já jovem, ou chega na meia-idade, fica uma situação tão difícil, não é? Por isso que determinados adultos, quando vão aceitar a Jesus, estão prestes a ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus, muitas das vezes não conseguem permitir que o Espírito Santo faça essa obra, porque eles estão machucados com coisas lá do passado, lá da sua juventude, lá quando eram ainda crianças, quando ainda viviam sob a tutela dos pais, e coisas sérias aconteceram com essas crianças, por isso elas não permitem, muitas das vezes, o coração delas ser cheios da bênção e da palavra de Deus. Nós nunca, jamais vamos subestimar a palavra de Deus, mas nós sabemos que nós também, como pais, precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é muito séria. Precisamos levar a sério o cuidado dos nossos filhos, não é? O momento de sentar com eles, dormir pertinho deles, né? Trazer aquela segurança, aquela paz, trazer aos filhos aquela convicção de que pai que está ali, a mãe que está ali, os pais que estão pertinho dos seus filhos, são capazes de dar a cada um deles a proteção que eles precisam.
dá a segurança que eles precisam, para que quando eles estiverem um pouco mais instruídos, né? Quando eles estiverem um pouco mais velhos, eles vão saber tomar as decisões certas, caminhar por um caminho certo. Não é? Não são muitos que nós vemos nos dias de hoje, lares que estão sendo destruídos porque está lhes faltando essa liderança dos pais em relação aos seus filhos. Então nós estamos vendo aí muitas famílias sendo destruídas nesse sentido. Então, querido, nós precisamos orar nesse dia em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos adolescentes, lembrar dessa violência que tem todos os dias alcançado, né, o coração dessas crianças e adolescentes. Nós sabemos aí, tem tido tantas conferências nas nossas igrejas, vários educadores têm se levantado, né, vários psicólogos, psiquiatras, homens de Deus, mulheres de Deus, têm se preocupado com essa área muito séria da nossa família, que é a criação, a educação dos nossos filhos. E isso é algo muito sério diante de Deus. E nós precisamos ter a misericórdia de Deus sobre nós, nos dando graça, nos dando unção, nos dando vida, para que nós criemos um ambiente saudável nos nossos lares e façamos com que os nossos filhos sintam-se pastoreados, cuidados por cada um dos seus pais. Não é? Oramos e clamamos para que Deus tenha misericórdia dos casais. Não é? Casais que estão aí na beira do divórcio, muitas das vezes isso tem sido uma coisa tão banalizada dentro, às vezes até das nossas igrejas. Nós precisamos levar a sério isso, não é? Termos temor de Deus, não é? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas. Nós lutamos contra os principados, contra as potestades, contra esse domínio do mal que tem entrado, tem tentado destruir as nossas famílias brasileiras, tem tentado trazer sobre cada um de nós, não é? Muitas das vezes, situações terríveis para que o lar seja completamente desfeito, para que haja um problema sério, não é? no relacionamento conjugal, e aí sim haja separação, haja um divórcio, haja uma situação para que não haja condições da família ser bem estruturada. E nós queremos clamar para que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, dos nossos casais, não é? E principalmente das crianças e adolescentes que têm sofrido as consequências de tudo isso. Não é? E queremos orar também nesse momento aquelas crianças que estão sendo afetadas. É claro que nós sabemos que elas não pertencem ao grupo de risco na questão do Covid-19, mas nós sabemos que tem crianças também sofrendo muitas das vezes situações aí, não é? Tanto elas quanto nós também passamos por essa situação. Mas de qualquer forma temos que orar pelos adolescentes, orar pelas crianças, clamar por essas vidas que têm sido uma grande bênção para os lares brasileiros. Não é? E nós temos que entender, quando nós temos a aliança conjugal, essa aliança conjugal ela deve se tornar uma aliança perpétua, em termos de levarmos essa aliança até a morte, porque a palavra de Deus diz, até que a morte os separe, não é? Então, é isso que Deus deseja para o casal, é isso que Deus deseja para as vidas. Deus deseja que o lar esteja tão bem informado e os pais tão bem saudáveis, que possam criar seus filhos dentro de uma orientação da palavra de Deus e da experiência de vida que possa dar aos filhos estabilidade emocional, espiritual, estabilidade física, não é? Crianças que crescem saudável, têm o seu corpo bem desenvolvido, e essas crianças que estão protegidas, porque mesmo quando vêm as enfermidades, elas são bem cuidadas, então elas têm imunidade para vencer tudo isso. Então, queridos, vamos orar nessa tarde, vamos colocar diante do Senhor essas nossas crianças brasileiras, nossos adolescentes, tanto meninas quanto meninos, não é? Deus estabeleceu tanto o gênero feminino como o gênero masculino, não é? Então é daí que se forma a família.
A família é formada entre o homem e a mulher, não é? E de um relacionamento de homem e mulher, de amor, não é? De responsabilidade, de vida, nascem os filhos. E aí os filhos vêm através desse relacionamento de amor, e aí surge então o crescimento de uma criança sadia, uma criança que consegue enxergar as coisas da forma correta, porque tem liderança, tem pais que sabem liderar seus filhos, cuidar bem deles, e como diz a palavra de Deus, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e quando ela for mais velha, quando ela estiver velha, ela não se desviará dele. Então esses princípios têm que ser ensinados. E quando o lar é bem estável, quando os pais estão dentro de um relacionamento saudável, eles transmitem segurança para os seus filhos. E com certeza, seus filhos vão tomar decisões corretas e vão fazer exatamente aquilo que deve ser feito. Por isso, vamos orar agora. Eu quero gastar esse tempinho agora orando por as nossas crianças aqui no Brasil e também pelos nossos adolescentes. Pai, eu quero orar agora juntamente com os meus irmãos aqui, cada um que está aqui junto comigo, não é? Aqueles que estão aí talvez numa situação difícil, alguns que foram internados aí nos hospitais por causa desse vírus, coronavírus. Nós oramos por eles e clamamos para que o Senhor venha trazer saúde e vida. Pai, principalmente agora nessa tarde, nós oramos pelas nossas crianças brasileiras, oramos pelos nossos filhos, netos. Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia das nossas crianças brasileiras. Senhor, venha de encontro, Senhor, às nossas crianças nesta hora. Nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar agora com poder e graça. Senhor, nós sabemos de muitas situações, crianças que estão sofrendo perseguições, abusos sexuais. Meu Deus, crianças que estão subjugadas a coisas terríveis pelos adultos, até mesmo pelos pais, ou algum familiar, ou algum parente, ou algum vizinho. Meu Deus, nessa hora, quebra, Senhor, essa força do mal, esse poder de Satanás, dos demônios que tenta convencer o coração do homem a destruir, Senhor, destruir a mente e o coração de uma criança e fazer uma criança dessa se tornar, ó Deus, um ser tão machucado, tão triste, com tantas situações que pode trazê-los impossibilidades para a vida inteira. Nós clamamos pelos nossos filhos, clamamos pelas crianças, clamamos pelos meninos, pelas meninas, que eles cresçam dentro da formação que o Senhor os deu. Pai, o menino que possa crescer sendo realmente um menino que possa observar o seu gênero, possa saber quem ele é, e saber como desenvolver, que ele possa olhar para a liderança do seu pai, que ele possa, se ele não tiver o pai, ou se ele estiver com dificuldades, que ele possa ser tocado pelo Senhor nesta hora, e o Senhor trazê-lo a um conhecimento do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos por essas crianças, do Brasil inteiro, no Nordeste do Brasil, no Sul, no Centro-Oeste, aonde estiverem, as crianças que têm vivido nas comunidades, muitos locais que têm passado aí situações difíceis, Senhor, em famílias que estão tendo tanta dificuldade nesse momento, muitas das vezes não estão tendo condições suficientes de dar até o alimento para os seus filhos. Pai, nós oramos pela Tua misericórdia, traga libertação, traga, Senhor, recurso, traga a vida sobre essas crianças, traga a unção do Senhor, Pai, curando, libertando, traga, Senhor, um toque no lar, onde possa haver mais unidade das crianças, unidade dos pais. Meu Deus, em nome de Jesus, traga saúde espiritual, saúde emocional para os lares brasileiros. Em nome de Jesus, eu oro aqui, Pai, da Inglaterra, juntamente com os meus irmãos, clamando ao Senhor, outros irmãos que estão aqui na Inglaterra, vivendo aqui conosco, na cidade de Oxford, em Londres e outras partes da Inglaterra, na Europa, em Portugal, Estados Unidos, tantos outros lugares, aqueles que o Senhor tem colocado, tem conectado cada um de nós, Pai, para estarmos intercedendo pelos filhos, pelas crianças, pelos adolescentes.
Eu oro em nome de Jesus, que o teu poder venha se manifestar nessa tarde, principalmente adolescentes, ó Pai, que estão já numa idade já um pouco mais avançada e já estão prestes a se tornarem jovens e tomarem decisões sérias com relação ao futuro da sua vida. E muitas das vezes, nesse exato momento, elas estão tomando decisões erradas, muitas das vezes estão sendo solapadas aí pela dor, pela aflição daquilo que tem passado, ou muitas das vezes estão sendo levadas por traficantes, pessoas que com intenção maligna de destruir o coração e a mente dessas crianças, ou fazê-los simplesmente um escravo, ou alguém que possa estar debaixo, Senhor, de um controle maligno, um controle terrível. Nós clamamos agora pelos nossos adolescentes brasileiros. Pai, revista cada adolescente, desfaça em nome de Jesus toda a obra das trevas, todo o poder do inimigo, toda forma de pensamento contrário, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado para ministrar ao coração, à mente dos nossos filhos e adolescentes. Nós oramos agora, desfazemos agora. Tua palavra diz, Senhor, foi para este fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para desfazer todas as obras do diabo. Então nós oramos para que todas as obras do diabo, no sentido das nossas crianças, no sentido dos nossos adolescentes, sejam desfeitos agora, que os nossos filhos possam entender a palavra de Deus, possam receber a palavra do Senhor nos seus corações, nas suas mentes, e eles possam ser transformados. Pai, nós oramos para que haja uma ação do Teu Espírito Santo. Meu Deus, batiza com o Espírito Santo os nossos filhos, as nossas crianças, adolescentes. Começa, Senhor, a fazer uma grande obra, conforme o Senhor falou no Velho Testamento, em Malaquias, que o Senhor derramaria do Teu Espírito. Em Ageu, o Senhor falou que o Espírito do Senhor seria derramado. Ó Pai, o Senhor disse que as crianças, elas seriam tocadas, elas teriam, ó Deus, o poder do Senhor agindo nas suas vidas, os jovens, os velhos, os anciãos. Meu Deus, nós clamamos por isso. É possível, Senhor, nós vemos a transformação. É possível, Senhor, nós vermos nesses dias o poder do Espírito Santo se manifestar sobre as nossas crianças brasileiras, em nome de Jesus, quebrando nos lares a força do inferno, a força do inimigo, o mal que tem se levantado, a dor dos corações dos pais, das mães, por problemas sérios que os filhos estão enfrentando. Meu Deus, nessa hora nós oramos por uma intervenção do Teu Espírito, uma intervenção do Senhor, dos altos céus, venha, Senhor, venha com poder, venha com graça, venha com unção, venha com vida e quebra em nome de Jesus todo o poder do inferno, todo o demônio, toda ação maligna, todo o poder das trevas, toda lei maligna que tem se levantado no país para querer prejudicar as crianças, os adolescentes. Nós quebramos agora em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Pai, o Senhor é Deus. Não existe ninguém maior do que o Senhor e não existe ninguém melhor do que o Senhor. Tu és o Deus que nos chama, nos convoca. O Senhor é o Deus que tem tratado conosco como nação, tratado conosco como igreja. O Senhor tem tratado conosco como líderes na Tua igreja. Senhor, eu oro em nome de Jesus, qualquer tipo de negligência para nós os adultos, qualquer tipo de negligência que a Tua nação tem feito, a Tua igreja tem feito, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Começa a atuar, Pai, nesse momento, nas capitais brasileiras, lá em Curitiba. Ó Pai, nós oramos aqui em São Paulo, oramos em Belo Horizonte, nós oramos, ó Pai, pelas capitais do Brasil, em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai tocando as vidas que estão aí, aqui na Inglaterra, em Oxford, ó Pai, vai tocando em Londres, vai tocando na África, toca, Senhor, lá na Índia. Meu Deus, toca as nações da terra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia dos nossos adolescentes, Senhor. Pecados que temos nós como adultos feito, que tem prejudicado essas crianças, que tem levado essas crianças
ao caminho do inferno. Pai, sabemos que muitas das vezes somos culpados por aquilo que os filhos têm, ó Deus, vivido, e nessa hora nós confessamos nossos pecados como pais, como líderes, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Clamamos ao Senhor nessa hora, só a tua misericórdia, só a manifestação do teu Espírito pode quebrar em nós a nossa arrogância, pode quebrar em nós, Senhor, tudo aquilo que temos feito e que tem prejudicado os nossos filhos. Meu Deus, tem misericórdia, nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, derrama sobre nós a Tua misericórdia, derrama sobre nós a Tua misericórdia, porque sabemos, Senhor, que se o Senhor não tiver misericórdia de nós, os nossos filhos padecerão, as situações serão difíceis, muitos morrerão, situações graves acontecerão, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, e nós clamamos a Ti nesse exato momento, seja misericordioso, Pai, em nome de Jesus. Não podemos permitir, Senhor, que o nosso pecado prejudique nossos filhos. Senhor, tem misericórdia, trata conosco, trata com o nosso pecado, trata, Senhor, conosco, mas tenha misericórdia, libera nossos filhos. Meu Deus, nos ajuda a ensiná-los, nos ajuda, Senhor, a tocar na vida dos nossos filhos com o respeito, com o temor, com a graça, com o amor, com a humildade, com a vida, como o Senhor toca, assim como o Senhor toca os nossos filhos, assim como o Senhor nos deu para nós, que nós também possamos dar, em nome de Jesus, uns aos outros, possamos abençoar uns aos outros, possamos cuidar dos nossos filhos, assim como o Senhor cuida de nós, assim como o Senhor é o Pai Celestial, que tem cuidado de nós todos os dias, assim como o Senhor é o Pai que tem estado conosco em todos os momentos, nos perdoado, o Senhor tem renovado a nossa vida, o Senhor tem restaurado o nosso coração, o Senhor tem dado a nós cada dia mais uma unção nova. Pai, assim como o Senhor tem tocado em nós, ajuda-nos a tocar nos nossos filhos, ajuda-nos a tocar nas nossas crianças, nos nossos netos, naqueles que estão sob a nossa proteção, nosso cuidado. Meu Deus, não nos deixa, Senhor, não nos deixa para que venhamos fraquejar, venhamos pecar e venhamos trazer, ó Deus, sentenças terríveis para a nossa casa e para nossos filhos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor quebre essa obra do inferno, quebre toda a autoridade do diabo e dos demônios. O Senhor prometeu, o Senhor disse para nós que nós teríamos, ó Pai, e nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, pisaríamos em serpentes e escorpiões, se bebêssemos alguma coisa mortífera não nos causaria dano algum. Ou seja, o Senhor nos deu a autoridade como igreja, ó Pai, e muito mais, autoridade como pais, o Senhor tem nos dado. Por isso, nessa hora, eu clamo em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor. Abençoe os teus servos ali no Brasil. Ora pelo pastor Arlênio, que está aqui, coração contrito e humilhado diante de Deus. É isso que nós precisamos. Pastor Ronaldo Tavares, lá de Curitiba, clamando a Deus junto conosco aqui, em favor das nossas famílias, nossos filhos e adolescentes. Vários pastores. O irmão Jeff Pullman está aqui também. Queremos abençoá-lo e dar a ele a nossa saudação. Que Deus abençoe a vida dele também, aqui na Inglaterra. Oramos então em nome de Jesus em favor dos nossos filhos, aqui os nossos ingleses, as igrejas inglesas, as igrejas brasileiras, as igrejas espalhadas no mundo inteiro. Pai, derrama a unção do Teu Espírito, renova as igrejas, Pai, renova as igrejas nesta hora, traga, Senhor, uma unção nova, traga uma unção nova sobre a igreja, traga, Senhor, o arrependimento de pecados, Pai, que o Senhor venha nos fazer prostrar diariamente, Senhor, prostrar diariamente diante do Senhor, confessando nossos pecados, buscando a Tua face. Meu Deus, como foi dito aqui, que o nosso coração esteja contrito, a um coração contrito e um coração humilhado, buscando a Tua presença, o Senhor nunca despreza. Então, Senhor, faz com que cada um de nós venhamos a estar com esse coração. Quebra em nós todo o orgulho, toda a vaidade, toda aquela obra que muitas das vezes a nossa fraqueza, a nossa vida, a nossa natureza carnal, que tem muitas das vezes sobressaído na nossa vida, tem superado as coisas espirituais. Nós queremos quebrar isso em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos irmãos. Ore a Deus, clame ao Senhor para que nós venhamos subjugar nossa carne, que nosso coração
ele possa estar mais quebrantado, a nossa cerviz possa estar mais quebrantada, para que nós possamos caminhar juntamente com o Senhor e com a sua igreja, de acordo com os planos e projetos que Deus tem para as nossas vidas. Nós abençoamos então as nossas crianças nessa hora. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui nesse momento, orando juntos comigo, clamando pelas nossas crianças, clamando pelos nossos adolescentes, clamando pela igreja do Senhor, clamando por essa presença maravilhosa de Deus. Vamos continuar clamando, vamos continuar buscando, não perca a oportunidade, aonde você estiver, não é? Faça a obra de Deus, use, não é, esses momentos, né, para que você possa ser um instrumento de Deus na salvação, no momento de oração, de intercessão, buscando a presença de Deus e fazendo com que o Senhor seja glorificado durante o dia, noite, tardes e aonde for. Qualquer momento que o Senhor vier passear, não é, sobre a sua casa, sobre o jardim dele, que é você, o seu coração, que ele encontre no seu coração um coração contrito, um coração humilhado, um coração que busca a presença dele, não é? Porque esse é a maior luta espiritual que nós já passamos. Na verdade, a maior luta espiritual que nós passamos, e nós sabemos muito bem disso, não é lutar contra os demônios, não é lutar contra o inferno, porque isso Deus é que faz por nós. Porque se nós orarmos em nome dele, ele desfaz as obras do inferno. Mas a maior luta espiritual que nós, seres humanos, passamos é conosco mesmo, não é? Com o nosso coração, que muitas das vezes não quer se humilhar, nosso coração muitas das vezes não quer estar contrito, não é? Não quer estar de acordo com aquilo que Deus quer fazer, e por isso nós perdemos oportunidades, porque nos falta o arrependimento, nos falta a contrição, nos falta aquele temor, né, diário que deveria existir, não apenas um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas todos os dias, né, até a volta do Senhor Jesus. Que nós possamos viver isso, não é? Clamar a Deus por essa verdade da sua palavra, porque a palavra de Deus nos faz contritos, a palavra de Deus nos dá condições de nós nos curvarmos, nos prostrarmos diante dele e nos tornarmos um instrumento de poder e graça nas mãos dele. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus encha você do seu espírito. Que a sua casa, os seus filhos sejam renovados, restaurados pelo Senhor. Que você seja um instrumento de vida dentro da sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu país, aonde estiver. Que Deus nos abençoe. Então, que nós possamos nos humilhar cada dia debaixo da potente mão do Senhor, porque certamente no tempo oportuno Ele nos exaltará. Fica na paz, uma boa tarde para todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.